Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nós vamos hoje começar a tratar de um assunto polêmico entre as testemunhas de Jeová. Acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas, quando entram em contato com as testemunhas de Jeová, perguntam mas e aquela questão do sangue? Olha, não se tomam transfusões de sangue, não aceitam transfusões de sangue. Por que isto? Será que isso está correto? Isso está na Bíblia mesmo ou não? Bem, nós vamos fazer aqui uma série de vídeos. Eu acho que uns 4 ou 5 vídeos mais ou menos, porque o assunto é extenso. E a ideia aqui agora é começarmos na Bíblia. Vamos olhar a Bíblia, simplesmente o que a Bíblia diz, tá? E depois nós vamos partir lá para aquele livrinho secreto lá dos anciãos, tá? Para vocês verem que realmente interessa para a organização neste respeito da questão do sangue. Perfeito? Então o tema que nós vamos fazer hoje é este aqui. Existe mesmo uma questão do sangue na Bíblia? A Bíblia trata mesmo de algo relacionado à transfusão de sangue, ao uso medicinal do sangue? A Bíblia trata disso mesmo ou não? Bem, quando nós perguntamos para uma testemunha de Jeová sobre esta questão do sangue, a primeira coisa que ele faz é mostrar para todos este texto aqui, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Coloquei o texto aqui conforme está na tradução do Novo Mundo, que é mais familiar para as testemunhas de Jeová. Vamos ver o que o texto diz. Vamos lá. Atos capítulo 15, versículo 28 diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo, além destas coisas necessárias. Coisas necessárias. Vamos ver. Que persistam em se abster, vejam a palavra, se abster, de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, olha o sangue aí, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente destas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Muito bem, o texto está falando ali, deve se abster de sangue. Mas não só de sangue, existe ali também do que foi estrangulado, de ídolos e de imoralidade sexual. Agora, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Naquela época existia uma lei de Moisés, que falava sobre questão de sangue, sobre questão de idolatria, sobre questão de imoralidade, sobre essas questões alimentares, como é o caso daquilo que foi estrangulado. Existia, perfeito? Passou-se muitos séculos, a humanidade passou a utilizar sangue na medicina, não como alimento, mas como transplante de tecido. Na realidade é isso o que a medicina passou a fazer, utilizar o sangue como se fosse um transplante de órgão, certo? Porque o sangue é um tecido vivo, assim como um rim é, assim como um coração é, certo? Assim como um fígado é também, perfeito? E aí as testemunhas de Jeová entenderam, certo? Que não, isso é proibido porque viola esta lei aí. Muito bem. Só que não é isso que está escrito aí, certo? E aí depois eles vieram com uma história dizendo que não, olha, eu não aceito o sangue inteiro, mas eu aceito frações, como por exemplo a albumina, como algumas outras coisas que são encontradas no sangue, mas não são sangue, entre aspas, tá? Aceita-se uma série de coisas. Agora vejam bem, nós vamos analisar esse texto, mas antes de analisar esse texto, eu queria só que vocês raciocinassem o seguinte: está escrito alguma coisa aí sobre o uso medicinal do sangue ou uso alimentar do sangue? Nós vamos ver o que diz. Está falando alguma coisa aí de frações de sangue? Está falando? Ou fala sangue? Está falando de fração de sangue? Eu gostaria que vocês lessem esse outro texto aqui comigo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Vejam o que esse texto diz. Irmãos, eu apliquei estas coisas a mim mesmo e a Apolo, para o bem de vocês, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra. Vejam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas.
não vão além das coisas que estão escritas. Está escrito lá uso medicinal do sangue? Não. Está escrito lá frações de sangue? Não. Portanto, aprenda o seguinte: não vão além de coisas que estão escritas. Simples. Perfeito? Ah, mas e se a minha consciência não permitir? É a sua consciência pode não permitir. Mas ninguém deve interferir na sua consciência. A consciência é sua, não é de ninguém. Bem, agora é o seguinte, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Eu já disse aqui nesse canal que é importante nós aprendermos a ler a Bíblia, certo? Não pegar esse texto, o texto fala ali, tá vendo? Não, o texto fala abster de sangue, tá vendo? Tá aí, então beleza, tá, tem que abster de sangue. Não é assim que se lê a Bíblia. Vamos aprender a ler a Bíblia? Nós vamos ler o capítulo 15 de Atos inteiro, quase inteiro, tá? Um pouquinho depois desse texto aí, tá? Porque depois ele muda de assunto. Vamos lá, vamos aprender a ler a Bíblia e vamos ver por que será que isso está escrito aí, tá? Vocês lembram que eu falei num outro vídeo que lá no meio de uma receita de bolo, você nunca vai encontrar uma referência física nuclear. Por quê? Só se você tirar do contexto alguma coisa ali. Desde que esteja num contexto, não há como você adulterar o texto. Vamos ler o contexto, vamos lá, vamos ler. Lembrando que a Bíblia, ela quando foi originalmente escrita não tinha capítulos nem versículos, tá? Vamos lá ler capítulo 15 de Atos, só que vamos ler aqui na João Ferreira de Almeida. Um pouco antes, no capítulo 14, está ali falando sobre o apóstolo Paulo e Silas, eles voltando das suas viagens missionárias para Antioquia, que era onde eles moravam. Perfeito? Vamos lá então, vamos ler então o que diz o Atos capítulo 15. Vamos lá. Versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Certo? Algumas pessoas vieram da Judeia para Antioquia e começaram a ensinar isso. Olha, quem for cristão, né, que não era judeu, tem que se tornar judeu. É mais ou menos isso, tem que se circuncidar. Vamos lá então. O 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Certo? Então, Paulo e Barnabé, eles foram até Jerusalém, porque é de lá que vieram pessoas dizendo que quem era gentio, quem era grego, romano, tudo mais, tinha que se circuncidar. Certo? Muito bem, vamos ao 4 então. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Claro, eles foram usados, Paulo e Barnabé foram usados por Deus para divulgar as boas novas a respeito de Jesus, o evangelho a respeito de Jesus, para pessoas que não eram judeus, e estavam tendo muito sucesso com isso. E aí alguns, porém, da seita dos fariseus, versículo 5, que tinham crido e se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes guardassem a lei de Moisés. Então está aqui, algumas pessoas lá da Judéia, aquelas pessoas que antigamente eles eram fariseus, depois se tornaram cristãos, ainda estavam com aquele negócio do farisaísmo na cabeça deles, certo? E eles insistiam que quem se tornasse cristão agora tinha que se tornar judeu também, certo? Era isso que estava acontecendo ali. Bom, vamos lá então, versículo 6, lá em cima. Congregaram-se então, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Este concílio é chamado pelos teólogos, pelos estudiosos, de o Concílio de Jerusalém. E foi exatamente isso, tá? Isso aqui não era um corpo governante, coisa nenhuma não, tá? Isso aqui foi um concílio de cristãos para tentarem entender qual seria a vontade de Deus nesse respeito. Perfeito? Vamos ver então o versículo 7.
E havendo grande contenda, quer dizer, não teve muita concordância, né? Levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Tem razão, Pedro, através dele que o primeiro gentil tornou-se cristão, que foi Cornélio, perfeito? E a família dele. Vamos lá, continuando, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ou seja, aquelas pessoas gentios que não eram judeus, receberam o Espírito Santo da mesma forma como os apóstolos e os outros judeus haviam recebido. Perfeito? Vamos lá então, versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, certo? Ou seja, Deus não fez nenhuma distinção entre o judeu e o grego, certo? O grego ele não cumpria a lei de Moisés, não era circuncidado, e Deus não fez nenhuma diferença entre eles, perfeito? Por que será que então homens deveriam fazer? Pense bem. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Quer dizer, vocês agora querem impor aos gentios a lei de Moisés, lei essa que nem a gente conseguiu seguir, certo? Nem a nossa nação conseguiu seguir, perfeito? Vamos a outro versículo ali, o 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, a salvação não vai vir de obras de lei, de obras de se fazer nada, é pela graça de Deus, é de graça literalmente, de graça, é pela vontade de Deus. Se Ele não quisesse nos salvar, nós não seríamos salvos, é pela vontade de Deus, certo? Pelo amor de Deus, é isso, tá? E aí o apóstolo Pedro disse que tudo isso aconteceu, certo? Os gentios, eles também foram aceitos, assim como os judeus, pela graça e pela vontade de Deus. Vamos continuar aqui, ó. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E aí passaram a ouvir todas aquelas histórias de Paulo e Barnabé, lá quando eles estavam pregando em diversos países, em diversas cidades, diversos locais onde tinha gregos e romanos, perfeito? Agora a parte interessante, versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão, que é o Simão Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Ou seja, gentios também poderiam se tornar discípulos de Jesus Cristo, certo? E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, certo? Então, realmente, os judeus, eles também seriam reerguidos ao ponto de se tornarem cristãos, assim como pessoas das nações, que buscariam a Deus, exatamente. Então, não existiria nenhuma distinção, não se falava nada sobre a questão da lei, ela ter que ser obrigatória aos gentios. Veja o último versículo lá embaixo, que é o versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Quer dizer, não se deve inventar moda, tá? É isso que ele quis dizer. Não inventem coisas. A lei, ela era para o povo antigo, a lei de Moisés, não para os gentios. Mas aí continua, porque nós vamos chegar ainda naquele texto lá.
Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. É bem interessante isso. Versículo 20. Mas escrever-lhes, vejam bem agora, que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então essa foi a proposta de Tiago. Vamos escrever para todos, para que eles se abstenham dos ídolos, prostituição, do que é sufocado e do sangue. Por quê? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Por que ele falou para escrever isso para as congregações? Por quê? A resposta está no versículo seguinte, que é o versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Está aí a explicação. As pessoas estão familiarizadas com a lei de Moisés. Portanto, vamos fazer o seguinte, é o que ele diz lá, vamos escrever às pessoas, para que apenas sigam as coisas básicas da lei de Moisés. Coisas básicas. Coisas que lá na lei de Moisés eram aplicáveis aos judeus e também aos residentes forasteiros que viviam entre os judeus. Os residentes forasteiros que viviam entre os judeus, eles não estavam obrigados a cumprir com todas as leis, apenas algumas leis. Quais leis? Essas 4 coisas que estão ali, certo? Era isso. Então, basicamente, era isso. Porque Moisés é lido em todas as cidades, nas sinagogas. As pessoas estão familiarizadas com isso. Perfeito? Vamos continuar. O 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, que é lá onde começou o problema. A saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto vimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram, dentre nós, também de Jerusalém, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente neste concílio, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo. O 26. Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, agora aqui a parte interessante. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem em se vos guardares. Bem vos vá. Tendo-se-lhes então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando leram, alegraram-se pela exortação. Muito bem, então vocês já perceberam aqui o motivo, certo, de tudo isso. Os cristãos devem seguir a lei de Moisés ou não? Eles falaram que não. Mas existiam algumas coisas necessárias, que eram aquelas coisas que eram divulgadas nas sinagogas da lei de Moisés, que valiam tanto para os judeus como para os residentes forasteiros que viviam lá no meio dos judeus. São estas coisas que foram colocadas nesta carta. Bem, esta foi a primeira parte do primeiro vídeo, desta parte sobre a questão do sangue. Vocês percebem aqui que estava aqui em jogo, não era uma questão do sangue, era a questão da obediência ou não à lei de Moisés. E eles decidiram que existiam alguns princípios da lei de Moisés que eram importantes. Perfeito?
Agora nós vamos fazer nos próximos vídeos, vamos tentar entender o seguinte: será que esses princípios, principalmente essa questão do sangue, tá? Na lei de Moisés, se um israelita ele comesse sangue, em todas as vezes que isso acontecesse, ele seria executado? Sim ou não? Nós vamos responder isso no próximo vídeo. Então eu agradeço muito a você por ter assistido a este vídeo.